decepcionar, porque as pessoas, o ser humano, ele vai te frustrar em algum momento. A pessoa, o projeto, era para sair agora no final do ano, mas não vai dar, talvez só o ano que vem, olhe lá. Então as circunstâncias da vida sempre vai nos trazer preocupações, frustrações, na maioria das vezes. E quando você depositou a sua felicidade, a sua esperança, a sua expectativa, a sua vida em algo ou em alguém, então você acaba tendo uma vida fracassada, uma vida amargurada, uma vida amarga. Por quê? Porque você está depositando a sua confiança, a sua alegria em pessoas que não podem te proporcionar isso, porque elas não são perfeitas. Somente Deus é perfeito. Então a sua esperança, a sua boa intenção, a sua alegria, o motivo da sua felicidade não pode ser alguém ou um projeto. Tem que ser Deus, tem que ser o Senhor. E aí continua no versículo 5: sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Quer dizer, vigie, preste atenção no que você tem plantado, porque a volta do Senhor está breve, está chegando, está aí às portas. Tenham alegria, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Agora olhem o versículo 6, que forte: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Quer dizer, aqui está a resposta para muitas pessoas estarem ansiosas, depressivas, frustradas, tomando muitas das vezes remédios controlados. E por que isso acontece? Porque ela, de novo, ao invés de ir para o altar, aliás, de vir para o altar, buscar em Deus, ela busca em outras coisas suprir a necessidade, a falta ou a pendência que ela está vivendo. E aí o que acontece? Não vai curar, a dor vai continuar, a frustração vai permanecer, porque esse não é o caminho da cura. O caminho da cura, como eu falei aqui ontem e repito hoje, não é você ter uma excelente casa, um excelente carro, você ter cartão ilimitado para poder ir no shopping comprar o que você quiser. Isso é legal? Claro. É digno? Sim. Mas esse não é o caminho da cura, não é o caminho da felicidade. Nós vemos centenas de milhares de pessoas que tiraram a sua própria vida, e quando você vai olhar, financeiramente não faltava nada para aquela pessoa. Ela tinha de tudo. Mas isso é uma prova que dinheiro, prosperidade, não a prosperidade, que a prosperidade veio de Deus, mas o que o mundo pode te proporcionar são prazeres e alegrias momentâneas, mas não algo que vai verdadeiramente suprir a sua falta, suprir a sua fome, a sua sede, a sua necessidade. E aí, muitos erram e pecam nisso, porque ao invés de dobrar os joelhos, receber uma má notícia, ao invés da pessoa dobrar os joelhos e falar: Deus, eu recebi isso aqui hoje, eu não sei como eu vou lidar com isso. Ao invés dela fazer isso, o que ela faz? Ela conversa com a amiga: eu preciso de desabafar. A Bíblia está dizendo, sim, desabafe, mas desabafe com quem pode resolver. Dobre os seus joelhos e fala com quem verdadeiramente vai poder fazer algo por essa situação. Porque senão é tudo perda de tempo. Você está falando com uma amiga, você está falando com um amigo, você só está perdendo tempo e espalhando os seus problemas aos quatro cantos. Porque no final da história não vai mudar. Essa pessoa, ela pode até querer te ajudar, mas ela não vai ter esse potencial, ela não vai ter esse poder de ajuda. Por quê? Porque ela não é Deus, ela não é o nosso Pai Celestial. Ela é uma pessoa como você e como eu, comum, humana. Ela não tem essa capacidade de te socorrer ao ponto de você deixar de ser infeliz. Por isso que é necessário você dobrar os seus joelhos e fazer o que o versículo 6 está dizendo. Dobre os seus joelhos, ore, fale para Deus qual é o seu problema. Porque Ele verdadeiramente pode nos curar. Ele verdadeiramente pode nos socorrer. Ele verdadeiramente pode mudar aquela situação, problema, de uma vez por todas.
pessoas, mas fica ainda aquele aperto, fica ainda aquela situação problemática, fica ainda aquele problema. Não mudou, não saiu, está lá, é real, todo dia. Ele fica ali te atormentando, ali como se fosse um cachorro que morde aqui no seu pé, no tendão de Aquiles, né? O nome que o povo mais comumente conhece. Então, não vai adiantar de nada. Por isso que Paulo está dizendo, levem a Deus, não se preocupem com nada. Antes de você se preocupar, leva para Deus. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Quer dizer, você já tem que orar, já agradecendo, porque Deus está ouvindo a sua oração. Deus, Ele está atento à sua oração, Ele está te ouvindo. Então é por isso que você deve orar já com o coração agradecido, porque você vai confiar, você vai estar ciente de que Deus já ouviu e em breve a resposta, o que você precisa, vai chegar. Versículo 7 da continuidade diz: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender. Quer dizer, por que ninguém consegue entender? A circunstância não mudou. Talvez aquela pessoa ainda está internada. Talvez aquela pessoa ainda está usando drogas. Talvez aquele homem ainda está bebendo bebida alcoólica. Talvez você ainda está com uma enfermidade. Talvez a situação financeira da sua família ainda está ruim. Quer dizer, a situação não mudou. Mas eu mudei. Você mudou. Porque você aprendeu a não ficar se preocupando. Porque não vai levar a lugar nenhum. Só vai gerar o quê? Doenças psicossomáticas. Só vai gerar o quê? Crises de ansiedade, depressão, crises de pânico. E isso tudo são doenças causadas, na maioria das vezes, se não em todas, porque a pessoa é uma pessoa que tem enfrentado grandes problemas, ela quer resolver, mas ela não consegue. Porque aquilo foge do alcance dela. É o momento que você precisa de fazer o quê? Senhor, o meu braço não alcança mais essa situação. Eu não posso fazer nada, eu não tenho, eu já tentei. Eu já conversei, já aconselhei, já orei, mas não mudou. O que tem que ser feito agora? Então você precisa de dobrar os teus joelhos, entregar para o Senhor e confiar que Ele vai tomar conta. E essa paz que ninguém entende, é isso. A situação continua a mesma, mas você não está mais preocupada. Você não está mais atormentada com aquela situação. Você não está sofrendo mais as mazelas, o sofrimento, a angústia, a raiva, o ódio, o peso da injustiça que aquela situação causou. Porque agora você colocou ela nas mãos de Deus. E você confia que o Senhor vai resolver por você. Então você é mais ou menos assim. É como esse copo de água. Ele é o meu problema. Se eu andar muito rápido aqui, o que vai acontecer com a água que está aqui dentro? Ela vai transbordar, vai cair. Mas ele é o meu problema, né? Então eu fico aqui, tentando socorrer. E ele tá aí, ele cai. E cai do outro lado. Não vou derrubar aqui, senão vai molhar o tapete ou o altar. E aí caiu aqui. E caiu aqui de novo. E eu viro para cá e ele continua caindo. Quer dizer, você não consegue controlar isso. Eu não tenho esse controle. Eu não consigo controlar a água mexendo aqui dentro. Ela vai mexer. Mesmo que eu ande devagar, olha lá, a água mexe. Mesmo que eu faça com muito cuidado, ela continua na minha mão, continua ruim. Imagina você ter que andar no centro da cidade, resolver vários problemas com esse copo cheio de água na mão. Que tribulação. Tu vai pegar a bolsa, peraí um pouquinho. Volta com o copo. Isso é horrível. Isso não é confortável. Isso vai te atrapalhar muito. Se não te fizer até você cair. Então o que acontece quando você dobra os seus joelhos e entrega para Deus o seu problema? Como se isso fosse um problema. Eu orei a Deus. Aí o que eu faço então, pastor? O que acontece quando eu oro a Deus? Como está aqui no versículo 6. O meu problema é esse? Deus, dobrei meus joelhos. O Senhor vai fazer. Porque eu não dou conta. Eu entendi. Eu não consigo administrar isso mais. Não, fugiu da minha alçada. Fugiu do meu alcance. Você colocou no altar. Pai, toma conta.
o Senhor quem vai cuidar. Você sai fora. O problema deixou de existir? Não. Ainda não. Está aqui. Mas eu sou livre. Eu estou com minhas duas mãos livres. Eu consigo pensar em outras coisas. Eu consigo criar, imaginar uma outra coisa que eu possa empenhar o meu esforço e não mais me cansar ao ponto de ficar doente por algo que eu não vou conseguir mudar. Isso aqui é para Deus. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela começa a distinguir, ela consegue administrar, rotular. Sabe o que é rotular? Você pega um saco de, vamos supor, você está com a despensa cheia, então tem coisas que estão vencidas, coisas que estão próximas a vencer e coisa que está bem longe de vencer. Então o que está vencido você retira, o que está próximo a vencer, o que você tem que fazer? Você tem que colocar na frente, senão você não usa e vai vencer também. Então você põe para frente. Algumas pessoas que são bem organizadinhas, elas colocam lá até uma etiquetinha, com preço, com preço, com a data de validade, colocam lá uma etiqueta. Isso aqui se chama rotular. Olha, quando você vai fazer uma mudança, você põe essas coisas na caixa, pega uma caneta e escreve: coberta, roupa de cama, talheres, coisas de cozinha. Porque daí você vai tendo uma noção. Porque imagina ter que abrir todas as caixas para saber onde está o garfo. Dá muito trabalho. Então você rotula. Quando você rotula, você fala: opa, essa caixa aqui, fechada, lacrada, é do quarto, não tem nada a ver com a cozinha. Essa aqui é do banheiro, não tem nada a ver com a cozinha. Ah, aqui é da cozinha. Você não perde tempo. Então, quando você tem o Espírito Santo, você aprende a rotular os seus problemas. Isso aqui eu posso fazer. Eu dou conta. Isso aqui é para mim resolver. É para eu resolver. Eu vou ter que pôr a mão na massa. Eu consigo fazer. Eu vou ter que educar. Eu vou ter que agir. Mas isso aqui não é para mim. Isso aqui é para Deus. Isso aqui é para mim. Eu vou fazer. Isso aqui não é para mim, é para Deus. Isso aqui você está rotulando. E aí o que acontece? A sua vida fica: olha, e tal problema? Opa, esse problema aqui sou eu que vou executar. Sou eu que vou resolver. Mas esse problema? Não, isso aí está na mão de Deus. Eu não me preocupo. Porque ele não é sob minha responsabilidade mais. Ele está nas mãos de Deus. Mas se esse problema não, isso aí da conta de energia que está atrasada, isso aí é comigo, eu vou pagar. Não é para Deus. Mas você viu sua filha? Sim, vi, todo mundo vê, o bairro inteiro vê, estou passando vergonha, é verdade, mas ela não é um problema meu. Ela está nas mãos de Deus. Não sou eu quem vai curá-la. Não sou eu que vai tirar dessa situação. Não sou eu quem vai purificar a alma dela. Isso aí é para Jesus. Eu já entreguei, eu oro pela vida dela, faço campanha pela vida dela, busco pela vida dela, mas eu entendi que não é a força do meu braço que vai resolver. São os braços de Deus, que são infinitos em força e poder, diferente do nosso. Então, quando você aprende a rotular os seus problemas, você passa a ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, uma vida em que você entende o que está acontecendo, porque você consegue compreender: olha, isso aqui, como está na mão de Deus, é um problema bem grave, então eu nem posso ficar me preocupando muito, pensando muito nisso, porque senão ele pode me dar danos na minha saúde, minha pressão vai subir, minha pressão vai descer. Então a gente aprende a administrar tudo isso através do Espírito Santo. Olha como o Espírito Santo é fundamental na vida do crente. O Espírito Santo, ele é indispensável na vida do crente. Os discípulos viram Jesus ressuscitado e subiu aos céus. Eles viram o momento em que Jesus subiu aos céus. E aí Jesus, antes de subir, falou para eles: olha, eu enviarei o Consolador. Eu vou enviar, vocês não vão ficar sozinhos. Calma. Porque imagina, você com Jesus poderoso, amável, apaixonante, um Deus magnífico, que te abraça, que cuida, que chora contigo, que luta por você, e do nada ele fala: então, eu tenho que ir embora. É aquela pessoa amável que você não quer deixar embora. E aí ele falou: eu estou indo, só que você não vai ficar sozinho não, calma.
tem o Espírito Santo. Mas cadê ele, Jesus, o Espírito Santo? Fiquem em Jerusalém. Isso é bíblico. Até que do alto vocês sejam revestidos do quê? De poder. Então, o Espírito Santo, ele significa esse poder que você passa a ter de administrar a sua vida. Não é mais a vida que te administra. Não é mais os seus problemas. Não são mais os seus problemas que vão te conduzindo. Não. Eu domino o meu problema. Eu estou por cima da dificuldade. Eu estou por cima dessa dificuldade financeira. Eu tenho poder que foi imposto em minhas mãos através do Espírito Santo de aniquilar essa enfermidade. E como que você vai fazer isso? Profetizando, orando, jejuando, orando nas madrugadas, buscando em Deus e confiando em Deus. Não mais ficando preocupado, desequilibrado, desnorteado, não sabendo o que fazer. Ah, meu Deus, não. Isso aqui está na mão de Deus. Ah, você não conseguiu resolver? Não consegui, porque é para Deus resolver, não sou eu. E aí o versículo 7 diz assim: é a paz que ninguém consegue entender. Guardará o coração e a mente de vocês. Porque tudo isso gira em torno do quê? Coração e mente. Coração é o sentimento. A mente começa a ficar com a mente atormentada, atordoada, com problemas severos, problemas grandes. A pessoa começa a ter até mesmo tonturas, a pressão sobe, ou a pessoa que tem a pressão baixa, a pressão despenca, a pessoa desmaia. A pessoa começa a ter crises de ansiedade fortíssimas. Tudo isso está na mente e no coração. E aí, guardará o seu coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Quer dizer, eu não estou mais sozinha. Eu me uni ao altar de Deus. Então, os meus problemas se tornaram também os problemas de Deus. E Ele vai me ajudar a socorrer. Eu não estou mais sozinha. Por isso eu estou unida junto dele. Eu estou unida com Ele. E aí, o versículo 8 diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês. Preste atenção. Mente vazia é a oficina do diabo. E é mesmo. Uma pessoa que não ocupa sua mente com louvores, como uma mensagem como essa, uma pessoa que não busca Deus, não vem para a igreja num dia que está tranquilo. Olha, eu não vou hoje trabalhar, não vou hoje para o curso, não vou hoje para a faculdade, não vou hoje. Não, hoje eu vou para a igreja. Ela está sem nada, ela fala: não, hoje eu vou para a igreja. A pessoa que não ocupa a sua mente com as coisas de Deus, a mente não fica vazia. Ela vai se ocupar com outras coisas. E quais são essas outras coisas? Coisas ruins. Ah, isso aí você pode ter certeza que vai ser. São coisas ruins. E o diabo fica como? Ah lá, trabalhando. Já pegou aqui um medo, já juntou aqui com uma agonia, juntou aqui com um trauma lá do passado. Resumindo, ele montou um monstro dentro da sua cabeça. Por isso que tem um ditado popular que diz: mente vazia é a oficina do diabo. E é mesmo. Tem pessoas que deixam a mente desocupada no sentido de não buscar o espiritual, não buscar uma mensagem de fé como essa, não ouvir um louvor, não rejeitar os maus pensamentos. Veio um mau pensamento, sai em nome de Jesus. A pessoa não faz isso, então ela sofre as consequências de ter uma mente setada pelo diabo 24 horas por dia. De ter uma mente atormentada. Vive com medo, vive agoniada, vive com raiva, vive com ódio, vive com inveja. Por quê? Porque a mente dela não está purificada. A mente dela está vazia. Vazia de Deus. Cheia do mundo. Cheia de qualquer outra coisa, menos do Senhor. E aí olha o que está dizendo que é para você ter guardado na sua mente. Prestem atenção. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês. Não deixem vazia. Contudo, olha só, vai enchendo o quê, pastor? Eu vou colocar o quê na minha cabeça então? Com tudo que é bom, quer dizer, o que é ruim, você joga fora. Não é para ficar lembrando. Não é para ficar pensando.
Não prestou? Não. Elimina. E merece elogios. Com tudo que é bom, e merece elogios. Em tudo que é bom, em tudo que é agradável, em tudo que vai acrescentar a bênção na tua vida, bons pensamentos, vontade de fazer coisas boas. Nisso você tem que guardar na sua mente. Isto é, tudo que é verdadeiro, não ilusões. O mundo, ele traz muitas ilusões. Nós vemos muitas pessoas na mídia que têm sofrido uma vida péssima. Tem de tudo. Tem de tudo. Não falta nada. Até sobra. Mas a vida particular dele, dela, a pessoa dela, está sofrendo. Está sofrendo por quê? Porque é o que eu falei aqui no início. O dinheiro, ele traz, ele fornece momentos bons, é claro. Mas ele não cura. Ele não traz libertação. Ele não preenche vazios que são do tamanho de Deus. Tem pessoas que estão sofrendo e sofrendo e sofrendo. Entra ano e sai ano. É só sofrimento. Por quê? Porque está presa nas ilusões do mundo. O mundo te ilude, o mundo te engana, o mundo te passa para trás. Faz você ver algo, uma casa, um carro, e você imagina, nossa, olha a vida do fulano. Mas a que preço essa pessoa está tendo essa vida? Talvez ela tenha até vendido a alma dela para Satanás. E você está querendo ter a vida dela. Daqui a pouco o diabo vai vir buscar. E você está querendo ter a vida. Está cheia de doenças psicossomáticas. Aquela pessoa não tem paz para dormir. Aquela pessoa toma remédios para dormir. E você está querendo ter a vida dela. Então, pare de se iludir com o que o mundo quer fazer você acreditar. Acredite nisso daqui. Isso aqui é verdadeiro. O que o mundo mostra para nós é uma falsidade, uma falsa felicidade, uma falsa riqueza, uma falsa saúde, um falso equilíbrio, uma falsa alegria. É tudo mentira. E aí continua dizendo, verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Quer dizer, pare de ficar dando ouvidos para o mundo. Pare de ficar dando trela para que pessoas mundanas estão te aconselhando. Há um ditado que diz, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Sim, é verdade, mas quando nós temos o Espírito Santo, a gente consegue separar, rotular. Olha, esse conselho aqui é do diabo, isso aqui não é de Deus não. A mulher vai lá e fala assim, nossa, meu marido me traiu. Aí sabe o que a amiga aconselha? Faz a mesma moeda, vai lá e trai ele também. Aí tu perde essa salvação. Vai morrer, vai para o inferno? Claro que não. Que conselho de Satanás é esse? Um amigo desse não precisa nem de ter diabo do lado. Já está ele lá. Não. Uma mulher de Deus, um homem de Deus vai te aconselhar como? Olha, busca no Senhor. Leva ele, leva ela para a igreja. Há chance do seu cabelo, do seu casamento ser restaurado. Mas a pessoa fica pensando, querendo se abrir, conversar com pessoas que não têm uma vida no altar. E os conselhos serão de acordo com o que ela acredita. Todo mundo dá conselhos, mas os conselhos são de acordo com o que a pessoa acredita. Então tome cuidado, porque tem gente que acredita que o diabo não existe. Porque tem gente que acredita que o inferno não existe. E como que vai ser o conselho dela? E aí, pode ficar à vontade. O céu é para todos. Não tem inferno não, isso é mentira. Morreu, morreu. E aí? Como é que fica a pessoa que recebe um conselho desse? Você tem que buscar em Deus os seus conselhos. Você tem que se alegrar no Senhor. Você tem que buscar dele. Você tem que dobrar os seus joelhos diante dele. Para que ele sim, dentro da palavra, olha que conselho poderoso isso daqui, que nós lemos aqui em Filipenses 4:4. Olha que conselho magnífico. Então, pare de perder tempo falando dos seus problemas para as pessoas. Elas não vão te ajudar. Ainda é perigoso debochar de você pelas costas. É isso que as pessoas fazem. Mas quando você confia em Deus, então você vai descansar
fala: eu tenho certeza que o meu problema vai ser resolvido. Ah, mas por quê? Porque você fez o quê? Não, eu não fiz nada. Eu só estou confiando em Deus. E Ele vai fazer. E Ele vai fazer. E Ele faz. Fez com muitas pessoas. A igreja do Senhor, ela é 24 horas bombardeada por ótimos testemunhos. Testemunhos de libertações profundas. E por que não vai acontecer com você? Vai acontecer com você também, em nome de Jesus. Amém?